Olá, muito bom dia. Você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de clima e tempo. Vamos entender o que está acontecendo com o clima. Nesse momento, um bloqueio atmosférico tem aumentado as temperaturas e impedido a evolução de frentes frias para grande parte do país. Isso tem trazido uma condição bastante seca e, obviamente, de calor aí para muitas regiões. Mas quando esse bloqueio vai ser rompido e a partir desse rompimento, o que pode acontecer, até onde as chuvas vão chegar, enfim, tudo isso a gente vai conversar agora com o meu amigo Alexandre Nascimento, sócio-diretor e meteorologista lá da Notas, está aqui já no vídeo com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender um pouquinho mais sobre o que pode acontecer com clima e tempo. A gente está passando por um momento bastante delicado, né, Alexandre, que é essa questão do bloqueio atmosférico impedindo o avanço das frentes frias. E a expectativa era de uma semana com temperaturas em elevação e bastante seca em grande parte do Brasil. Está confirmada essa situação? Olá, Alex, muito bom dia a todos. Pois é, né? Confirmadíssima essa situação. A gente observa aí, né, uma anomalia de pressão alta, né? Ou seja, a pressão mais alta do que o normal em grande parte do Brasil. Isso termina inibindo, né, a formação de nuvens carregadas e bloqueando a passagem das frentes frias. Uma vez que não há a renovação do ar polar, né, é época do ar polar avançar aí pelo centro-sul do Brasil, isso não acontece há uma, duas semanas, o que termina acontecendo é essa elevação das temperaturas. Então, por exemplo, quando a gente pega pelo interior do Brasil, tem temperaturas aí chegando a 35, 36, 37 graus, né? Isso aliado a uma umidade relativa do ar abaixo da marca de 30%, isso provoca um estresse hídrico, né, gigantesco em toda a vegetação, né? Não simplesmente onde há lavoura, mas também em todas as áreas verdes, ela vai sofrendo aí um desgaste super sensível, né, por conta dessa condição. E isso, né, a marca desta semana é essa, né? Onde que vai chover? É onde, vamos dizer assim, né, entre aspas, não precisa muito, né? Que é na faixa litorânea da região Nordeste, né, lá no extremo norte do Brasil, ainda é uma época que chove bem, né, lá em Roraima, por exemplo. Mas na maior parte do Brasil é o tempo firme, seco, bem quente durante as tardes e com umidade muito baixa. Aí até faz um friozinho durante a madrugada, tá? Mas durante o dia a temperatura é bem alta. Ô, Alexandre, a diferença desse bloqueio é que antes esse bloqueio ficava um pouquinho ali acima e, por exemplo, as chuvas conseguiam avançar ali pelo sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim, a gente viu isso acontecer semanas anteriores. Dessa vez não, dessa vez o Rio Grande do Sul está na rota dessa secura aí também. Exatamente, né? Pelo menos aí até sexta-feira, tá? Pelo menos a gente segue com essa pegada aí, praticamente todas as regiões do Brasil, inclusive no Rio Grande do Sul. E aumenta as temperaturas por lá também? Também, temperaturas altas, né? Bem mais altas do que o normal para a época do ano. Quando a gente fala bem mais alta, né? A gente está falando de 5, 6 graus além do normal, né? Isso até caracterizaria, né, uma onda de calor. É lógico que não chega a fazer tanto calor, né, no estado, mas é uma temperatura bem acima do normal. Agora, pelo interior do centro-oeste, interior do sudeste, né? E sem contar norte e nordeste, aí é calor para valer mesmo. Uhum. E essa condição, você disse que pode trazer alguns transtornos. A gente está falando do quê? De queimada, de abastecimento de água, enfim, quais as consequências aí desse clima? Bom, vamos lá. Essa condição agora, né, ela está ocorrendo em cima de áreas que vêm sendo castigadas, né, tanto pela falta de chuva normal, quanto por altas temperaturas, há pelo menos um ano. Então, quando a gente pega o Mato Grosso do Sul, né, o estado de São Paulo, Minas Gerais, né, o Centro-Oeste de forma geral, a região do Mato Piba de forma geral, Rondônia, né, todas essas áreas, eles vêm aí registrando mês a mês, há pelo menos 12 meses, eu diria até uns 15 meses,
temperaturas bem mais altas do que o normal, em vários momentos onda de calor, e também chuva abaixo da média. Então, isso, né, à medida que o tempo veio passando, né, trouxe estresse hídrico até mesmo para regiões de captação de água. Então, por exemplo, a região de Bauru, aqui no interior de São Paulo, ela está com problema de abastecimento, né? A parte oeste do estado de São Paulo também, ali, os produtores de amendoim, né, têm sofrido bastante com essa condição do tempo. E aí, à medida que você tem estresse hídrico nas plantas, temperaturas muito mais altas do que o normal, qualquer fogueirinha vira, né, uma grande queimada. Então, bastante atenção, né, ao comportamento humano. Não tem como a gente desvencilhar isso, né? A gente tem bastante contato com o pessoal de defesa civil e eles falam, né, que o maior combate que tem é exatamente próximo à rodovia, ou seja, o cara está ali no carro, fuma, joga a bituca pela janela e isso pega ali uma folha seca e termina trazendo um grande transtorno, né? Então, a gente está observando aí praticamente 50% a mais focos de incêndio em relação ao ano passado, né? No ano passado, nessa época do ano, também não tinha chuva, mas a gente vinha de meses mais molhados, né? Esse ano não, a gente está vindo aí de pelo menos um ano com essa condição que eu falei, né? Que foi até um fruto do El Niño, junto com mudança climática, enfim, tem N fatores aí que, combinados, fizeram com que a gente chegasse até esse ponto. Aí a gente tem uma semana como essa, né, que a gente acabou de falar, com muito seca e muito quente, e aí, né, tudo isso aí vira, né, vamos dizer assim, o barril de pólvora é aceso, né? Infelizmente, é essa condição que a gente está observando. Tá? Então, tantas as regiões onde já tem problema de abastecimento de água, ou aquelas que estão aí, né, ali na iminência disso, e principalmente as regiões onde a gente está observando, né, a proliferação das queimadas, devem sofrer ainda mais, né, por conta dessa condição dessa semana, né, Alex? E você bem relatou, né, Alexandre, que é uma condição, dá para dizer, diferente de outros anos, o fato dessa condição mais seca ter começado já lá atrás? Olha, super diferente, tá? Quando a gente compara, por exemplo, os últimos 2, 3 anos, perdão, os últimos 2 anos foram super tranquilos em relação a queimadas. Por quê? A gente vinha de uma laninha, né, com bastante chuva na região central do Brasil. Isso fez com que a gente tivesse uma reserva hídrica mais significativa, né? No fundo, o que que a gente deixou de ter? A gente deixou de ter a matéria, né, seca para ser queimada. Nesse ano, né, como a gente teve o El Niño nos últimos meses, né, nesse último de 23 para 24, e essas temperaturas muito altas, né, com pouquíssima chuva, então toda a matéria ela ficou seca. Então você tem aí vamos dizer, o combustível a ser queimado. Quando a gente compara isso com, por exemplo, 2019, 2020, que foram anos que queimaram bastante, né, a, a, a gente, mesmo assim, consegue ver esse ano pior. Por quê? Começou muito cedo, É, né? né? Então a gente já tinha bastante matéria orgânica, né? O que é essa matéria orgânica que eu estou falando? A gente, né, tinha mata, tinha, né, uma condição favorável por causa da chuva de 21 para 22, 22 para 23, criou-se muita matéria orgânica. De 23 para 24, não choveu, então toda essa matéria orgânica ela secou. Ela secou e começou a queimar, né, 2, 3 meses antes do que normalmente a gente vê. Isso onde? Por exemplo, quando a gente olha para o Pantanal, no interior de Uhum. São Paulo, né, o próprio estado de Mato Grosso, né, o Mato Piba, começou a queimar antes do que normalmente queima. Então, por isso que quando a gente olha o comparativo desse ano com o ano passado, o número é muito alarmante, né? 50% a mais. A gente está falando aí de muitos focos de incêndio a mais do que o registrado do ano passado. É. Tá? Isso não foi observado, por exemplo, de 21 para 22 e 22 para 23. Né? Por exemplo, em São Paulo, 21 para 22 foi super tranquilo e de 22 para 23 também. Né? Agora, esse ano, realmente a coisa está um pouco mais complicada e, né, as notícias aí que circularam sobre o Pantanal, por exemplo, mostram, né, o que a gente está observando aí nesse ano no E país. começou até antes do tempo, né? A estação de queimadas é para ser agora, né?
Para estar começando agora, né? Era para estar começando agora com, né, um pico entre agosto e setembro. Começou antes, pelo menos aí uns 2 meses antes. Pois é. Muito bom. Ô, Alexandre, vamos entender então o comportamento agora de curto prazo, né? Esse bloqueio está atuando e você trouxe uma data aí, final do mês, para esse bloqueio ser rompido. O que vai acontecer a partir daí? As chuvas normalizando? Olha, onde deveria chover, sim. Né? Então, o que vai acontecer? Nesse final de semana mesmo, né, dia 27, dia 28, a gente vai ter uma primeira frente fria tentando avançar pelo país, né? Aí vai bater de frente com o bloqueio, vai provocar aí um enfraquecimento dele, e aí, na virada do mês, mais ou menos aí por volta do dia 30, 31, ganha reforço com um sistema mais bem organizado que consegue varrer todo o sul do Brasil. Né? Então, quer dizer, a frente fria ela consegue passar pelo sul, provocando chuva nos 3 estados. Essa chuva pode chegar também a São Paulo, a parte de São Paulo, ao centro-sul de Mato Grosso do Sul. E aí depois, naturalmente, esse sistema vai para o oceano. É a situação normal que acontece nessa época do ano. Né? O pessoal pode pensar assim, poxa, mas não chega em Goiás, não chega em Minas. Nessa época do ano é muito difícil. Se você olhar aí a média histórica de agosto, em Rio Verde, por exemplo, né, sei lá, 20 milímetros, talvez nem isso. Né? Isso pegando uma média de algum mês que choveu bastante, faz a média, termina aparecendo alguma chuva. Mas não vai pegar essas áreas aí, não vai chover. Né? Vai chover onde normalmente deveria chover e não está chovendo essa semana, que é o sul do Brasil, parte de São Paulo, parte de Mato Grosso do Sul, aí depois vai para o Rio de Janeiro, para o Espírito Santo, né? Até chove um pouquinho ali no sul de Minas. Enfim, aí a gente volta a ter uma condição mais próxima do normal. Né? E durante o mês de agosto a gente vai ter outras frentes frias com essas características, né? Principalmente depois, na segunda quinzena, a gente deve ter pelo menos aí mais uma ou duas frentes frias que vai trazer alguma chuva para todo o centro-sul do Brasil. E são Agora, o chuvas. sul normaliza com essa frente fria. São E chuvas. aí, com essa frente fria passando, vem, né, o frio também. Ah, Então, é? primeiro, isso, aí vem a queda de água, né? E pós frente fria, com o avanço do ar polar, a temperatura cai um pouco. E aí sempre vem aquela segunda pergunta, né, Alex? Não vou nem deixar você fazer, já vou responder aqui. Vai ter geada? Pessoal, vai ter geada e, vamos dizer assim, geada turística, né? As regiões produtoras, né, que ainda que, que, que se preocupam, né, com baixíssimas temperaturas nessa época do ano, não deve ter aí temperatura, né, a tal ponto, né, uma queda de temperatura a tal ponto de provocar geada. Então, norte do Paraná, a região sul do Mato Grosso do Sul, o oeste de São Paulo, o oeste e sul de São Paulo vai ter uma queda de temperatura super significativa. Então, depois desse calorão todo, vem a queda de temperatura na virada de julho para agosto, tá? Mas um pouco distante aí o risco de geada. Tá? Vai ser mais ou menos o que aconteceu ainda nessa última queda de temperatura de 2, 3 semanas atrás. Né? A temperatura chega abaixo da marca de 10 graus nessas áreas que eu citei, mas não chega abaixo de 4 graus. Tá? Então, geada para cana, geada para café, esquece que não tem. Muito bem. Ô, Alexandre, então só confirmando, a gente tem a volta das chuvas. São chuvas volumosas que estão Olha, previstas? para algumas áreas sim, mas nada comparável ao que aconteceu, por exemplo, na semana passada. Deve chover Ah, menos. é? Tá. Deve chover menos, não tem risco de grandes transtornos, não. E atrás dessa frente fria vem a massa de ar frio que você citou. Derruba as temperaturas em quantos graus? Olha, se a gente comparar aí, por exemplo, o Rio Grande do Sul, por exemplo, que está fazendo calor, né, a temperatura deve cair até perto de 0 grau, né, em várias áreas do Rio Grande do Sul. Região da Campanha, né, a região da Serra, do Planalto Norte, né, a temperatura deve chegar aí próximo de 0 grau, né, risco de geada, chuva congelada, enfim. Ainda está um pouquinho longe para a gente falar exatamente qual vai ser o fenômeno, mas precipitação
né? Existe essa possibilidade, sim. E risco de geada também. Então, quer dizer, a gente está falando aí de uma queda, né, de, sei lá, de 10 a 15 graus em relação ao que a gente está observando agora. Vai ser. A gente sai do calor para o frio. É, Né? né? Haja saúde, né, Alex? Pois é, pois é. Eu que te conte. Mas, ô Alexandre, tem uma pergunta aqui do Fábio Azevedo que tem a ver com o Laninha, né? Gostaria de saber quando o Laninha irá começar a atuar e se será um Laninha de forte intensidade. E o Fábio quer saber como é que ficam as chuvas lá para a região dele, que é o sudeste do Tocantins. A previsão é de chegada de chuva dentro da normalidade esse ano, Alexandre? Sim, né? Então, só indo aí na sequência das perguntas, a chuva chega dentro do normal, sim, tá? Inclusive para a região aí sudeste do Tocantins. E isso está muito associado, né, ao fato de não termos o El Niño. Isso já vai ser assim, uma grande diferença. A laninha desse ano, né, ela deve ser uma laninha de fraca intensidade. Tá? Já tem bastante tempo que nós aqui na Notas a gente vem apostando nesse cenário e ele vem, né, mês a mês, ele vem se confirmando. Então, quer dizer, lá atrás, né, alguns institutos baseados lá na previsão da NOAA começou a falar de laninha forte e tal, mas, né, foi um pouco prematura essa informação, né, porque a velocidade de queda, né, da temperatura lá na região central do Pacífico foi bem mais lenta do que os modelos apontavam no início. Isso é normal, né? A água possui uma capacidade calorífica super elevada, então se ela está muito quente, como estava antes, né, ela demora a esfriar, e essa demora é normal. Né? Então a gente deve ter entrada de laninha, né, lá no último trimestre desse ano. Tá? Por enquanto, a anomalia está próxima de zero ainda, ou seja, estamos, né, está até um pouquinho acima de zero, estamos em neutralidade em relação ao fenômeno El Niño ou Laninha. O índice de oscilação sul, que é a resposta dessa anomalia do oceano na atmosfera, também está dentro da normalidade, tá? E a tendência é de que a gente se encaminhe para o fenômeno, né, oposto do ano passado, só no final do ano. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, existe sim a possibilidade da laninha, é, é o cenário mais provável a partir, né, do último trimestre desse ano, e uma laninha de fraca intensidade. Mas, repito, só o fato de não termos El Ninho e as condições do Atlântico, né, do jeito que elas estão, a gente está com um Atlântico mais quente do que o normal, isso deve ser o suficiente para que a gente tenha chuva dentro de um padrão pelo menos normal. Os modelos apontam com chuva até acima da média, tá? Mas vamos colocar um pouco, né, o pé, tirar um pouco o pé do acelerador, a gente deve ter chuva pelo menos dentro do normal e começando dentro da normalidade também. Então, aí para a sua região, né, o sul do Tocantins, mais ou menos aí por volta de meados, né, depois do dia 10 de outubro, começando a chover na sua área. Ô Alexandre, quando a gente fala de normalidade, a gente costuma olhar aí principalmente o final do vazio sanitário nas regiões produtoras de grãos, principalmente, né? E esse calendário começa ali na segunda, na segunda quinzena de setembro, de modo geral, e vai ampliando, enfim, vai Vai indo subindo, até, né? vai exatamente, até lá em cima na região ali do Matopiba. Dá para contar com chuvas voltando na época certa ou a gente tem aquele cuidado especial que a gente tinha que ter em anos anteriores, quando vinha aquela chuva bonita, todo mundo saía plantando e de repente parava e só voltava daí um mês, daí 40 dias a se consolidar de novo. Qual que é o risco disso acontecer esse ano, Alexandre? Olha, é bem menor do que o ano passado. Ah, Né? é? O ano passado, por conta do El Niño, aconteceu exatamente isso. Em algumas áreas a chuva até chegou na hora certa, né? Empolgou todo E mundo, né? Um monte de gente saiu plantando. exatamente. E aí, né, a gente teve uns dois ou três alarmes falsos, né? Então a gente tem cliente em Goiás que em dezembro o cara estava fazendo o último replantio, né? Então essa situação esse ano, pelo menos em princípio, olhando
tudo que a gente está olhando não deve acontecer, tá? Então, é lógico que no começo sempre a gente pede cautela, né? Não tem como a gente, nós não somos, vamos dizer assim, bidus do tempo, né? A gente está falando de uma previsão para daqui a 2, 3 meses, praticamente, mas pelo menos em princípio é a chuva voltando na hora certa. É lógico que lá no curto prazo a gente, né, pode ir junto aí com os produtores, falando qual o momento certo. O produtor ele já aprendeu, né? Não sou eu que vou ensiná-lo, mas em um ano normal, como a gente espera, ele começa ali nas áreas onde são mais tecnificadas, onde tem pivô, e aí depois, aí outubro em diante, aí a coisa deve pegar para valer, né, no Centro-Oeste, eu acredito com chuva dentro de um padrão normal, sim. Ali, aguardar bem cedo. Oi? e aguardar aquela armazenagem de água no solo, né? Exato, Aquela quantidade mínima de água. Não contar com exato. a chuva, esperar a chuva acontecer para sair plantando, né, Alexandre? Exato, exato. Olhar aquilo que já caiu, aquilo que está previsto com, né? Por isso que é bem importante, né? Esse tete a tete entre produtores e meteorologistas, né? Para a gente ir vendo aí o que caiu e se o que está por vir é consistente, né? E aí mandar bala, mas sempre aí nessa parceria, né? Isso é muito importante. Show de bola, mas só essa informação de que teremos um ano menos estressante em termos de clima aí já é fundamental para o produtor. O Zé Natal está aqui participando com a gente. Bom dia para você, Zé Natal. Obrigado pela audiência. O Fábio Prado Santos. Quando vai chover em São Paulo? Já agora, né? Começo do mês, já tem previsão de chegar aqui então, Alexandre, essa chuva? Tem mais uma chuva, tá? É lógico que é, é aquela chuva que, como aconteceu no mês passado. Então, uma chuva que vem, depois fica algumas semanas ainda sem chuva. Não, não é época de chuva, né? Mas ali no comecinho do mês, entre os dias 4 e 8 de agosto, tem aí possibilidade de chuva que deve varrer praticamente todo o estado de São Paulo, tá? É lógico que, né, repito, é uma chuva de agosto, Não é chuva né, que dá plantadeira, né? aquela, Nem isso, dá uma longe apagada na disso. polícia momentânea, mas não vem, né, repor umidade de solo, nada disso. É uma chuva de agosto mesmo. Cilso Manuel Ferreira, bom dia para você também, Cilso, obrigado pela participação. Ele quer saber para a região do Paranapanema, aqui em São Paulo. É uma região que costuma ser mais quente ali, né? Pois é uma região, vamos dizer assim, ela tem características mais marcantes para o lado do sul do Brasil do que para cima. Então, assim, quando esquenta, esquenta para valer, mas quando esfria também sai de baixo, É, né? né? Então, a gente deve ter aí no Paranapanema, nessa virada de mês, essa condição dessa esfriada que eu falei para o sul, chega até o Paranapanema. E chega um pouco de chuva também, tá? Então, a gente deve ter chuva já próximo da virada do mês aí na região. Ainda, né, eu repito, não é chuva para repor vazão de rio, nada disso, né? Para baixar Estresse poeira hídrico. só, né, Alexandre? Exato, é uma chuva de agosto, vamos dizer assim, como eu usei esse termo aí agora há pouco. Tá? Mas vem a chuva e vem essa esfriada no final do mês. O João Pedro Santos, quer saber lá para o sul de Minas, região de Cambuí, quando que vai chover? E chega frio para lá também, Alexandre? Olha, aí já começa a ficar mais difícil, tá? À medida que a gente vai subindo pelo Brasil, aí o risco, né, é bem menor. Então, assim, se tiver uma garoada aí por volta do dia 5 ao dia 10 vai ser um dia de garoa e olhe lá, tá? E aí dá uma esfriadinha de leve. Então, o frio nessa região, ele continua restrito às noites, madrugadas e comecinhas de manhã, bem distante, né, do risco de geada, tá? Então, e assim, as tardes, por exemplo, essa semana deve ser tardes quentes, né? Bem mais quente do que o normal para a época do ano. Lá no comecinho de agosto, fica aquela temperatura mais dentro do normal, mas também rapidamente volta a entrar em elevação. Então, frio para vocês aí, né, com risco de geada, eu acredito que esse ano não tenha em nenhum momento, tá? E tem essa possibilidade dessa garoada aí na virada do mês, mas coisa muito rápida. E lá para Goiás, quando volta a chover em Goiânia? Pergunta Eduardo Santos. Olha,
De setembro em diante, a gente já começa a ter aí algumas pancadinhas de chuva. Agora, a chuva de verdade mesmo, né? Aí é de outubro em diante. Não, É, não deve ser igual esse ano, tá? Esse ano deve ser bem melhor. Aliás, igual o ano passado, né? Esse ano deve ser bem já vai melhor. ter condição de formação daquele canal de umidade já começando a se formar? Ainda é cedo para isso, Alexandre. Setembro, né, que você ponderou aí. Não, aí é cedo. O canal mesmo, ele se forma mais no final do ano, né? Ele é uma característica muito de verão, né? Mas a gente deve ter as frentes frias se deslocando pelo Brasil, provocando chuva, né? Uma vez que a gente não tem o El Niño. O El Niño segurou as frentes frias no último trimestre do ano passado, só lá no Rio Grande do Sul. Todo mundo lembra que as primeiras enchentes, né, aconteceram no último trimestre de Sim. 2023, no Rio Grande do Sul, né? E isso, o que que aconteceu? Choveu demais lá porque as frentes frias não conseguiam se deslocar pelo país. Esse ano, sem o El Niño, nada disso deve acontecer. Show de bola. Show de informação, Alexandre Nascimento, meu caro. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Obrigado pela parceria aí da Notos com Notícias Agrícolas, para a gente estar aqui sempre trazendo essas informações importantes para o produtor rural. E como é que o pessoal faz para achar vocês nas redes sociais, Alexandre? Olha, pode procurar por Notos Meteorologia, né, em todas as redes sociais, ou acessar o nosso site, notos.com.br, né, e aí você pode entrar em contato conosco e se tornar cliente. Isso é bem legal. Muito bom. Nada como ter informação privilegiada para tomada de decisão correta e, claro, evitar os transtornos provocados, promovidos aí por clima e tempo. Obrigado, Alexandre. Volte sempre, meu amigo. Um grande abraço, Alex. Até a próxima. Até. Tá aí. Alexandre Nascimento, meteorologista lá da Notos, aqui com a gente, trazendo as informações de clima e tempo. Primeira informação: bloqueio atmosférico consolidado. Deve continuar até o final do mês, final de julho, início de agosto. Condição de pouca chuva, ou aliás, quase nenhuma chuva, desde o Rio Grande do Sul até lá em cima, lá para perto ali do Mato Grosso, o próprio Matopiba também dentro dessa expectativa. E a partir do começo do mês, esse bloqueio atmosférico começa a ser rompido. São dois sistemas rompendo aí esse bloqueio atmosférico e levando chuva, mas essa chuva, essa frente fria vai conseguir avançar no máximo ali na altura do Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas e Rio de Janeiro, e depois vai para o oceano. Ela não vai, desculpe, não vai conseguir avançar. Mas a volta das chuvas já sendo prevista aí a partir do início do mês de agosto. Como diz o Alexandre, é chuva de agosto, não é uma chuva que veio para ficar, é só para mesmo baixar a poeira aí, mas segundo também o Alexandre, temos uma condição um pouco mais normal esse ano, com a possibilidade de volta de chuvas a partir da segunda quinzena de setembro. Vamos ficar ligado aí nessa previsão, sem os riscos que a gente viu acontecer em anos anteriores de interrupção das chuvas. O Alexandre afirmou que o Laninha se estabelecendo deve começar a provocar mudanças só lá para o final do ano e, portanto, um início de safra bem mais tranquilo do que foi o ano passado, está sendo previsto aí pelos meteorologistas. Muito bem, agradeço ao pessoal que está participando com a gente aqui pelo chat do YouTube. Não se esqueçam aí de fazer a sua inscrição no canal oficial do Notícias Agrícolas no YouTube. Não se esqueçam de deixar seu like, seu joinha aí pra gente e acessem ali a notificação, o sininho, né? Sempre que tiver um material ao vivo no Notícias Agrícolas, você vai ser notificado, você vai ser avisado para poder aí acompanhar e interagir com a gente, fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas. Combinado? Obrigado pela audiência. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações e mais destaques. Na sequência tem o Mercado do Boi. Continue com a gente. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.